no atual estágio que a gente está vivendo, isso que está acontecendo é o que tem para o momento. Exatamente essa sociedade, exatamente esses políticos, exatamente a comunidade que a gente vive. Não tem nada que esteja fora do lugar, porque seria insano dizer que tem algo fora do lugar. Porque lembra, é o Criador que cria tudo. O Pai não exclui nenhum filho. Tudo é o que tem para o momento. Então, o que a gente chama de sistema é o sistema mente-corpo esquecida da verdade, entre aspas. Não é a mente e o corpo que estão esquecidos, mas é como se fosse o esquecimento daquilo que é a essência da vida. Então, realmente não tem essa separação. Essa separação é só didática. Talvez seria muito mais interessante encontrar pontos aqui dentro. Sempre existiram pessoas que enxergaram a verdade vivendo a vida de bancários, de profissionais de todas as áreas. Ou seja, não é sair fora e morar num mosteiro. Não é sair fora e montar uma casinha no interior da Bahia para sair do sistema. Não, depois que o teatro foi visto, tu não precisa abandonar o teatro. É como se tu dissesse assim, ok, eu vou interpretar uma peça, onde na peça eu vou ser Romeu. E existe um esquecimento, eu tenho certeza absoluta que eu sou Romeu. Mas chega uma hora assim, é só um teatro. Tu não vai abandonar o teatro e dizer, Julieta, tô indo embora, sai. Não, aí vai ficar mais engraçado ainda. A curtição dentro do jogo, do teatro, vai continuar acontecendo. Então, quando existe esquecimento daquilo que eu sou, existe um sistema denso, que tem muito desafio, muita dificuldade. Praticamente, do ponto de vista prático, isso não vai mudar. Só que o sabor das coisas é tudo melhor. O curtir a vida é mais legal. O prazer das coisas é mais legal. O gosto do café fica melhor. A comida fica melhor. A alegria fica mais intensa. Talvez a dor vai ser mais sentida. Tudo fica muito mais brilhante. Dizem, talvez vocês conheçam a Bíblia melhor do que eu, que quando Jesus ressuscitou, ele não foi reconhecido. Mas em algum momento, alguns reconheceram Jesus. Se não for exatamente assim, vocês me corrigem. E aí Jesus olhou para um dos discípulos que reconheceu ele e ele disse assim, larga tudo, vem comigo. E o discípulo disse assim, ok, mestre, mas agora eu não posso, meu pai acabou de morrer, eu preciso enterrar meu pai. Jesus olhou nos olhos e disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. Larga tudo e vem comigo. Então não significa necessariamente, quer dizer, primeiro, quem são os mortos que vão enterrar os mortos? Os dormentes que enterram os que estão dormindo. O que Jesus disse não é larga a tua família e vem comigo fisicamente. Ele falava sempre, em verdade vos digo. Ele falava da visão. Larga tudo isso e vem para essa presença e para essa lucidez, independente do que esteja acontecendo. Tá? Pelo menos essa é a interpretação que está sendo dita aqui. Então, realmente, não é uma coisa de abandonar a vida prática. Não, é viver acordado dentro do sistema. E dar risada, porque, cara, começa a ficar muito engraçado tudo. É isso. Diz que só vai aumentar, né? O drama humano só aumenta. Sim, para os colapsados, nossa, é muito sério. E aí a gente começa a ver assim, que cada vez aumenta mais ao nosso redor, que é para a gente olhar e não entrar. É incrível, né? É um tipo de visão. É um tipo de visão. O que mais? Perguntas? Então vamos revisar. Eu quero
se ninguém fala. Ah, então fala. Estava esperando. Pergunta ou conselho, não sei. No meu caso, eu tenho mais facilidade de ficar na minha consciência, estado de presença, por exemplo, nos atendimentos que eu faço, tá? Eu consigo ficar vazia, né, com a pessoa, só. Mas aí parece que aquele vazio, ele é preenchido. Um pouquinho só falou antes, vai nessa linha, assim, parece que eu não consigo, aquilo é dela, isso aqui é meu, uma separação, parece que o meu vazio eu consigo fazer, ficar em branco, ficar no meu, mas aí isso não só nos atendimentos, isso é no público. Sim, E qual é a pergunta? A pergunta é, teria algo mais prático, ou isso é assim mesmo? Quando você diz eu fico no meu vazio, esse eu que fica no vazio é quem? Minha consciência. A consciência que fica no vazio? Investiga isso. Tá? Quando tu diz eu fico no vazio, tu está se referindo a quem? Quando eu digo eu fico no meu vazio? Na prática, na realidade. Agora, quando... A minha mente... Eu, Josi. É. Eu, Josi, fico no vazio. Tem. Tá? A Josi nunca vai ficar no vazio e nunca vai ficar consciente. É impossível. É uma matemática que não fecha. É como tu querer secar água. Água seca. Tá? Porque Josi é só um pensamento que te disseram que tu é. Eu sou Josi. E a partir desse pensamento e dessa convicção, que é uma crença muito básica, enraizada, existe a certeza de quem está atuando é a Josi e que quem tem que ficar consciente é a Josi. Mas não é a Josi que fica consciente. O que fica consciente é a consciência. Só que quando tem o espaço de vazio, a mente astuta, extremamente veloz, diz, eu, Josi, estou ficando consciente e vazia. Não. A consciência está enxergando ela mesma. No momento em que tem o reconhecimento desse vazio, significa que a consciência começou a se ver. Então tem um espaço de silêncio. Imediatamente depois, por causa do condicionamento, está dizendo, eu, Josi, estou ficando silenciosa. Não, só está abrindo espaço de vazio. Onde é que a Josi entra? Quando ela diz isso. Quando esse pensamento diz, eu, Josi, estou ficando silenciosa. Esse pensamento precisa ser visto como sendo só um movimento de onda. Como sendo uma ondinha no mar que ainda não foi vista. Dá mais um passo para trás e observa mais isso também. Porque aquilo que está vendo vazio é vazio e aquilo que está vendo esse pensamento que ainda não estava sendo visto também é vazio. Então, tu sempre é vazio. Só que existe um personagem aí que está trazendo pensamentos e crenças muito fortes que está dizendo que quem tem que ficar vazio sou eu. Eu quem? Um pensamento não pode ficar vazio. Então, a dica é, você sempre foi vazio, só pode ser vazio, e você, consciência, não tem como ser Josi. E a Josi nunca pode ser consciência, didaticamente falando. Isso que está olhando pelos olhos agora não é a Josi, é o vazio. Isso que está consciente e lúcido agora ouvindo essas palavras não é a Josi, é vazio. Mas tem um pensamento dizendo que quem está entendendo sou eu, Josi. Esse aí é sutil, quase invisível, que em geral não é visto. O convite é ver esse também, como sendo um equívoco. Só tem vazio olhando agora. E desidentifica com achar que é o corpo que está lúcido. Não é o corpo, é esse vazio. Foi longe demais? Só o vazio que tem o poder de ver. Mas existe uma certeza que quem está vendo é o corpo. Essa é a crença que precisa ser vista mais cedo ou mais tarde. E vai ser vista. Ah, nossa, eu tenho certeza que eu é que estou vendo. Eu é que tenho que ficar consciente. Veja isso. Esse pode ser visto também. É mais um passinho para trás. É mais simples do que isso. Portanto, tu já é consciência. Tu já é desperta como consciência. Completamente iluminada agora. Porque a única coisa que ilumina é a consciência. Não tem alguém aí dentro iluminando essa experiência, enxergando essa experiência. É o vazio.
Josi é só um pensamento que brota na onda do mar. É como se fosse assim, a água, o oceano é a consciência. Aí vem uma ondinha que está dizendo, eu, Josi, preciso ficar consciente. Isso é só uma onda, mas a onda já é oceano, já é mar. Só que ele não está sendo visto ainda. Essa ondinha aí está ainda em primeiro plano. Doido isso, né? Não queira entender isso, tá? Tudo que está sendo dito agora é para nesse instante, ó. Relaxa nessa lucidez e nessa presença. É só assim, breves momentos de presença, repetidos muitas vezes, se tornam mais e mais contínuos. Breves momentos. 1, 2, 3, 4, 5. Show. Belo de um reset no programa. De tarde, amanhã, outro. 1, 2, 3, 4, 5. Outro reset no programa. E pouco a pouco, essa lucidez toda que está tentando ser explicada vai ficar intuída e nítida nessa experiência aí. Tá? Por isso que não dá para entender. Quando entrou aqui, ai, mas saiu. 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 É mais simples, é anterior a isso tudo. Não tenta entender, já está compreendido. O que tem que ser compreendido já entrou aí. Se tu tentar explicar depois em casa, ferrou. O que mais? Perguntas práticas? Alguém disse assim: eu vim aqui para aprender, construir tudo aquilo que eu preciso, só que sem sofrer. E os pensamentos vêm me atrapalhando. Só isso que tem. Em última instância, é uma gargalhada, né? Porque veja, eu vim aqui para construir tudo que eu preciso sem sofrer. Quem pode elucidar essa frase a partir de agora? O que significa isso aqui? Quem que quer construir sem sofrer? Se é pra mim, eu não preciso sofrer. Oi? Se é pra mim, eu não preciso sofrer, vai fluir. E quem que quer construir as coisas sem sofrer? Gilson. A mente. É a mente que está sofrendo. Mas por que a mente está dizendo que está sofrendo? Porque ela está se posicionando como? Como euzinho, como pensamento, tem uma certeza absoluta. Então, os pensamentos vêm me atrapalhando. Os pensamentos estão atrapalhando quem? Os próprios pensamentos. É isso aí. Só pode dar risada. Porque essa frase aqui, quando a gente fala ela com uma verdade muito grande, mas ela é insana. Os pensamentos estão me atrapalhando. Veja, faz a seguinte analogia. Imagina que a consciência é o céu e um pensamento é um pássaro. Por acaso um pássaro atrapalha o céu? Não. Ele faz o quê? Ele voa, vem e vai. O céu fica aí intocado. Quando que os pensamentos me atrapalham? Quando eles estão incomodando quem? Quem que está se sentindo incomodado? Quer ver, ó? Nossa, que pensamento chato, esse pensamento está me atrapalhando. Não quero esse pensamento aí. O que é isso tudo? Pensamentos. Então, existe um pensamento dizendo que a vida está complicada e tem um outro pensamento dizendo eu não queria esse pensamento. Que saco. E agora vai ter mais um que o Ribamar falou. Isso aí. Então, nota que são camadas de pensamento apenas. Tem pensamentos vindo que diz assim, nossa, essa mente está muito agitada, que saco.
Nossa, eu não queria esse pensamento, eu queria silenciar minha mente. Tudo isso é o quê? Pensamentos. São camadas e mais camadas de pensamento que ficam brotando. Então, no nível da mente, essa equação ela nunca vai ser resolvida. Porque pensamento gera mais o quê? Mais pensamentos, e mais pensamentos, e mais pensamentos. E cada vez mais os pensamentos vão ficar mais incomodados, vão trazer mais pensamentos incômodos, querendo resolver tudo isso a partir da onde? Do nível da mente, é impossível. O Einstein falou que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Quem cria problema é pensamento, não é a partir dali que tu vai resolver. Praticamente, no dia a dia, a gente pode ler um livro, que um livro vai dizer alguma coisa sobre a forma como encarar os pensamentos. Mas aí o que está acontecendo é isso aqui, ó. No nível do programa, quando no nível de inconsciência ou de consciência, que é aqui a mente intelectual, lê um livro. E o livro diz algo sobre... Ah, ok, tudo passa. A vida é como não sei o quê. Existe uma leitura que vem ali. E ela traz uma programação do tipo, ai, não dá bola, tudo passa. O que aconteceu com o pensamento que antes era, nossa, a coisa está complicada. E aí vem um pensamento dizendo, não, eu li no livro lá, tudo passa. O que aconteceu no nível do programa? Veio um outro pensamento mais elevado que substituiu o pensamento anterior. É bom isso? Claro. A mente fica mais empoderada. Ela tem pensamentos mais positivos, mais elevados. Mas o que acabou de acontecer é que no nível da mente houve substituição do programa por um programa melhor. Então, quando uma crença do tipo, eu não valho nada, eu não tenho valor, é substituída por uma crença, uau, eu tenho valor, está se referindo a quem? Eu, pessoa, eu, José da Silva, sim, agora eu substituí essa crença e vi que eu tenho valor na vida. Todas as coisas que vão acontecer com esse organismo corpo-mente dentro do sistema, aparentemente são coisas mais bonitas, mais legais, mais elevadas. A pessoa começa a agir dentro do sistema de maneira mais assertiva e começa até a ter melhores resultados. Então, dentro do sistema, não tem problema em substituir um pensamento negativo por uma crença, um pensamento mais elevado. Mas não é o que nós estamos falando aqui. É ainda dentro do sistema. Então, tudo aquilo que a gente lê nos livros de aprimoramento pessoal, o que eles fazem é uma substituição de crenças e de pensamentos. É bom? Sim, porra, por que não? É bem melhor viver dentro do sistema ganhando dinheiro do que viver dentro do sistema sem dinheiro. Isso dá sentido ao curso também que a gente faz. Perfeito. Só vai para o curso quem está merecendo o curso, lembra disso. Quanticamente é impossível cair lá dentro quem não precisa dele. Então, teu trabalho está perfeito, maravilhoso. Desde que tu, sugestão, não transfira as crenças. Para de transferir crenças para as pessoas e querer dizer que assim é certo. Essa é um desafio incrível, tá? Só isso. Cuida para não transferir crença. Joga e diz assim, decide o que tu vai fazer com isso. É muito melhor do que tu dizer, é assim, viu? Assim que tu tem que pensar. Aí tu está te comprometendo com um tipo de crença que não sei se vai ser bom ou não, né? Então não tem necessidade. Deixa que se a substituição acontecer, acontece. Só que quando está no nível de inconsciência, o que acontece é isso aqui, ó. Alimentar. Um pensamento alimenta o outro. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque afinal de contas, minha esposa está substituível, não sei o que, fazer umas coisinhas aí, depois também eu vou... Então, quando acontece um pensamento encadeado no outro, o carrossel, ele começa apenas a alimentar o fluxo de pensamentos. Um pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro. E existe uma crença enraizada nisso, que a solução está no intelecto. Então, existe um acreditar profundo que eu preciso resolver as coisas no nível do pensar. É ou não é? Isso está introjetado dentro da cultura. Nossa, eu preciso resolver isso aí. Qual é a forma de resolver? Pensando. Ninguém diz assim, para de pensar, fica em silêncio. Não, nos ensinaram ao contrário, pensa pra caralho.
E aí a gente pensa e fica remoendo. Alimenta. Mas o que gera? Apenas o sistema. A solução criativa não está aqui, a solução criativa está no silêncio, que todo mundo já tem, só que não se dá conta que veio desse espaço vazio. Em algum momento, dentro do sistema, começa a se negar o pensamento. Algo do tipo assim, nossa, isso não vai dar certo. Não vou nem pensar nisso, Se nega o pensamento. Tá? Então, alimentar, negar e substituir ainda está dentro do nível das crenças e do sistema operacional, que é o sistema intelecto-mente que foi forjado na nossa sociedade. Aqui nós não estamos falando disso, aqui nós estamos falando, toma um breve momento, entra no vazio, confia no vazio, pelo amor de Deus, confia naquilo que tu é, porque é a maior autoconfiança que pode existir, é eu confiar em mim. Eu, consciência, confiar em mim vazio. Esse é o nível mais alto de autoconfiança. Quando verdadeiramente a gente começa a se conhecer no nível profundo e eu passo a confiar no vazio. Então, é muito importante que a mente saiba nesse momento que confiar no vazio é uma grande riqueza. É preciso dizer para a mente, ei, confia nesse silêncio. Ao invés de pensar, relaxa e fica silenciosamente reconhecendo a presença. A partir daí tu vai ver a inspiração e as ideias que podem brotar. Confia nisso. A gente diz isso para a mente, confia no silêncio. Confia. Só que a mente atordoada, quando vem o vazio, o que ela faz? Ai, meu Deus. Exatamente, ai, meu Deus. Porque a mente não sabe viver nesse espaço do vazio e ela volta com tudo. Porque mente é sinônimo de barulho. E mente é sinônimo de mentira. Mente. Então, tem uma confusão muito grande por a gente não confiar no vazio. Tá? Então, voltando aqui, ó. Os pensamentos vêm me atrapalhando. Não, de verdade essa frase é insana, porque pensamento nunca atrapalha a consciência. A consciência aceita todos os pensamentos. A consciência é imaculada, ela não é machucada, ela não pode ser maculada, ela não tem mácula, ferimentos. Tá? Então, a consciência é completamente pura. Ela gera um pensamento negativo e é ela que gera um pensamento positivo, tudo é ela em movimento. O mar, o oceano parado, é pura consciência na analogia. Quando ela gera uma onda assim, ela é ela em movimento. Quando ela gera uma onda para o outro lado, é ela em movimento. Mas tem outras ondinhas dizendo que essa onda aqui não é boa e essa onda aqui é boa. Tem várias ondinhas. O convite é olhar para o todo. Tá? Então, o sofrer é a identificação com o personagem. A desidentificação com o personagem é a permissividade, a aceitação de que não tem bem e mal. Simplesmente tem os acontecimentos que a mente até então dizia que era bom e mal. Ali está o sofrimento. O deixar de sofrer é desidentificar com o personagem e ficar apenas no testemunhar silencioso que aceita o personagem ser do jeito que é. Mesmo com qualquer tipo de deficiência, mesmo com qualquer tipo de problema, porque esses problemas são pensamentos sociais. Outra pessoa disse, eu vim aqui para ter clareza para a tomada de decisões. E aí? O que vocês diriam depois de um dia inteiro? Supondo que você saísse daqui, entendendo tudo isso, e alguém chega na tua frente amanhã, diz assim, eu queria conversar em particular contigo. Olha, eu estou precisando de clareza para tomar decisões. Baseado nessa visão, o que você diria para essa pessoa, mesmo que ela não te entenda? Deixa fluir. Quem é você? Queria matar, né, a pessoa? É. Falar quem é O que tu diria? A clareza ser eu mesmo, né? Imagina! Consciência, É. consciente. Ó, Você só ajudar as pessoas. Digamos que tu seja a pessoa, tá? Fala. Tem consciência. Não. Tu é o cara com problema. Eu quero ter clareza Cara, eu quero ter clareza sobre... para tomar decisões. Deixa fluir.
Nossa, imagina se alguém respondesse. Ou então, a clareza está em você mesmo. Ai, que ótimo. Aí, cara, começa a ficar engraçado. Fala. Eu preciso ter mais clareza na tomada de decisões. Quem é você? Tu é a piada. Tu percebe a insanidade, vira uma piada do inferno. Porque a pessoa não vai mais entender. Aí você tem que responder Aí tu vai entrar no coach, no processo todo que a gente conhece. Mas a questão é essa. Cara, o que é que tem clareza? Só tem uma coisa que tem clareza. Fica em silêncio, vai meditar. Só tem uma coisa que tem clareza. Eu. Tu já é pura clareza. Só tu não descobriu isso ainda, porque tem uma mente dizendo que precisa de clareza. O que está nebuloso? É a própria mente. E depois tem um pensamento dizendo que, nossa, como eu estou confuso, meu Deus do céu, onde é que está a identificação? Com todo o lixo mental. É só um destacamento, é só um passinho para trás. E reconhecer que esse lixo mental e essa confusão não tem nada a ver contigo, é só um pensamento. Dizem que o Thomas Edison, isso eu li não sei onde, ele entrava numa sala escura e ficava segurando 2 bolas de ferro assim, até a exaustão muscular. Ficava segurando, apertando, apertando. Quando dava a exaustão muscular, que ele não aguentava mais, ele soltava aquilo. E no momento que tinha um relaxamento completo, vinham as ideias. O Einstein ficava balançando numa cadeira de balanço, olhando para as nuvens. Aí daqui a pouco ele entrava num espaço assim que ele tinha as ideias. Então, o que eles estavam fazendo intuitivamente? Com técnicas de meditação. Abrindo espaço para o vazio acontecer. Então a clareza é a tua essência, tu é pura clareza. Só que então a mente ficava dizendo um monte de coisa que precisava buscar clareza dentro dela. Não tem como, isso é insano. Percebe? Olha como vai ficando simples as coisas. Aí, ó. É isso, começa a dar risada. Tu imagina tu como terapeuta ou coach, eu não sei o que, a pessoa te fala isso e tu começa a rir na frente dela. Percebe? É insano. Aí alguém disse assim, eu preciso encontrar comigo, com os outros, um encontro com a natureza e com Deus. E aí? Encontrar comigo, com os outros, com a natureza e com Deus. Quem que quer encontrar comigo? Quem que quer encontrar com o outro? O que vocês diriam? Esse encontro ele é impossível, que ele já é você. Então, ó, veja, eu quero encontrar comigo. Primeiro que tem 2 eus aí. O eu que está perdido e que quer se encontrar comigo. Tem 2 eus aí. E que já é fantástico e maravilhoso quando a pergunta vem. Ok, mas o que é os eus aí? Investiga, silenciosamente, sem pensar. Tá? Então, o eu que está perdido é a mente. Que quer encontrar comigo. Provavelmente esse comigo é o ser e a essência. Só que está camuflada porque está sendo procurado. Porque, ó, olha a crença que está implícita por trás dessa frase. Eu quero encontrar comigo. Esse quero encontrar comigo já traz uma projeção em relação a quê? Esse encontro vai ser quando? Se eu quero encontrar comigo, tem uma crença embutida nessa frase que está dizendo que esse encontro vai acontecer quando? Oi? No futuro. Eu quero encontrar comigo, significa que agora eu não estou encontrando comigo. Se eu quero encontrar comigo, significa que eu vou encontrar agora? Nunca. Vou encontrar no futuro, mas nunca pode ser encontrado no futuro. Só pode ser encontrado agora. Então, essa crença aqui, quando ela é desbaratada, ela resolve o problema por si só. Porque tem uma crença de que o encontro é no futuro. Tem uma crença que o encontro ele não está disponível agora. E mais, tem uma crença de que precisa encontrar. Olha que doido. Como que tu pode encontrar se aquilo que está aí agora é tu? Em busca do meu eu. Percebe? Então,
essas frases são muito interessantes porque elas trazem consigo um monte de revelações. Tá? Primeiro, tu sempre esteve aí, é a única coisa que está presente agora. Não tem nada para ser encontrado, já está aqui e agora. Aqui e agora. Só que virou chavão, né? Aqui e agora. Encontrar com os outros, percebe? Com a natureza. O que é a natureza agora? Aí. Aí alguém disse assim, tem muita coisa externa atrapalhando o pensar. Eu quero ficar em paz. O que vocês diriam sobre isso? Tem muita coisa externa atrapalhando o meu pensar. Eu quero ficar em paz. Tomar consciência. Observar. Tem coisas externas atrapalhando o pensar. O que provavelmente nessa frase é o externo? O pensamento. O pensamento atrapalha com você. Tem coisas práticas que estão acontecendo no dia a dia, rolo, problema, que estão atrapalhando. Começa a ficar engraçado. Que não estão me deixando pensar. Que não estão me deixando pensar. Ou seja, tem coisas aí que a mente está dizendo, essas coisas não são boas, essas coisas são complicadas, isso aqui é um saco, é um puta de um problema, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu, eu não consigo nem pensar direito. Nossa, é isso aí. É isso aí. Vira uma confusão em cima de outra porque dá a sensação de que tem coisas realmente externas, problemáticas, cheias de rolo que estão atrapalhando o pensamento claro. Essa é a interpretação que se faz. Drama. É o drama da mente. Então, cara, olha para isso e veja que nada disso é você. Esse monte de coisa, expectativa que tem aí, de que a mente vai ficar limpa, de que eu vou pensar direito, que eu vou ser lúcido e que eu vou resolver meus problemas e que eu não deveria ter problemas. Olha a insanidade por trás desse monte de crenças e pensamentos que estão vindo aí. Tá? Não tem nada que esteja errado no externo, não tem nada que esteja errado no que está acontecendo internamente. Por quê? Nada disso sou eu. Eu sou aquilo que testemunha tudo isso, sempre silenciosamente e sem se envolver com nada. Se posiciona nesse testemunhar e nesse silêncio. E deixa pocar, como se diz lá no Espírito Santo. Não significa não fazer nada. É que nesse espaço do silêncio, a criatividade que virá, a resolutividade vai ser muito mais assertiva do que o pensamento por si só. Então, eu acho que foi você que falou isso. Cara, não é que está atrapalhando o pensar. O pensar é uma atrapalhação só. Existem alguns programas que foram feitos desde a infância em alguns organismos corpo-mente que por acaso têm um pensar mais refinado. E acaba por uma questão de QI. O que é o QI? Velocidade de processamento de dados. O cara teve dados interessantes porque os pais trouxeram um tipo de programação mais assertiva em relação à sociedade. O cara fez Mobral. Lembra do Mobral? Nem lembro disso. Então, o cara fez Kumon. O cara teve uma boa escola e foi aprendendo e foi sendo domesticado com informações mais bem assertivas e com menos traumas. Recebeu mais carinho na infância, menos rolo. Ou seja, tem um armazenamento de memória e um HD mais bem organizadinho. E aí quando vem um pensamento assertivo, pá, pá, pá. Isso se chamava de inteligência no passado. Ele tem um QI elevado. O que tem? Uma velocidade de processamento de dados que junta todos os dados que foram assertivamente colocados no programa e traz para fora de maneira parecer inteligente. E o que está se dizendo aqui é essa inteligência é pobre. Isso não é inteligência. A inteligência é o vazio, que é extremamente inteligente. Aliás, é a única inteligência. O HD é limitado, ele só vai produzir aquilo que ele foi programado, o software. Agora, tem uma intuição que se conecta com algo mais grandioso e que traz algo mais grandioso, que é a verdadeira inteligência, que por coincidência está vivo agora e olhando por esses olhos. Tá? Então, não tem nada externo que esteja atrapalhando eu, consciência. Existe apenas uma identificação com o pensamento que está dizendo que o externo está atrapalhando eu. Eu quem?
Mente, pensamento. Tá? Então, eu quero ficar em paz. Você, mente, fulano, Gilson, nunca vai ficar em paz. Porque isso é a mente. A mente e paz são opostos. Então, não queira que você, Gilson, fique em paz. Para de identificar com o Gilson. Essa é a brincadeira. Deixa o Gilson ficar louco, ensandecido, mas veja que tem algo consciente. Veja que tem algo lúcido. E isso que está lúcido não é eu. Desculpa, isso que está vendo o Gilson é eu. O Gilson não é eu. O Gilson achava que era eu. Entendeu? Gilmar Rousseff. A mulher é iluminada e vocês não sabem disso. Percebeu? Tá? Então existia uma identificação com o pensamento de Gilson. É um passo para trás. Mais um breve momento, reconhece a lucidez e fica nesse espaço. E veja que isso que está vivo é o que eu sou. Veja, não pode ficar em paz aquilo que não pode ficar em paz. Dilma Rousseff. Não pode, não tem como. A gente fica buscando água no deserto, tentando encontrar coisas onde elas não podem estar. É insano encontrar água no deserto. Tu está procurando um lugar errado. É o peixe que está dentro da água, dizendo assim, eu estou procurando água. Aí ele pergunta para o outro, está vendo água aí? O outro diz, não estou encontrando. Tá? Então já está aí o tempo todo. E alguém diz também, eu preciso de foco. Não viajar. A cabeça fica... Esse é o meu. Quem é que era o anterior então? Enfim, não importa. Oi? Eu. Você falou. Achei que tinha sido aqui. Então, foco. Não viajar. A cabeça fica... O que agora, nessa visão, o eu diria para ti? Vamos lá, Gilson. Estamos contigo, vai lá. Vai. Fala do coração aí. O que tu diria? Na verdade é só não se identificar, né? Observar que está viajando ali. Quem que está viajando? Quem que está viajando? A mente. Quem que está desfocando? Isso. Existe uma identificação que está pulando de galho em galho. Tipo a janela do Windows, assim, umas 10 abertas. Isso aí. Então, enquanto isso estiver acontecendo, só tem um convite. A cabeça fica... Deixa a cabeça, pô. Mas tem algo que observa a cabeça. Tem algo que observa a mente. Esse é o reset. O que é que está consciente agora? Tá? São aquelas perguntinhas ali. Talvez alguns vão se identificar com umas mais do que outras. Aí, ó. Não precisa fazer nada. Só encontra uma que faz sentido para ti, mente, e vai jogando essas perguntas aí ao longo do dia. Aí alguns vão gostar dessa questão de levar atenção para o corpo. Tá dirigindo o carro, sente a direção. Oi? Só não fecha o olho, isso aí. Tá, enfim, caminhando, sente os pés tocando no solo. Sente o aroma do ambiente. Fica mais perceptivo de maneira geral. Depois que conectou com o agora, que é notar as coisas que estão acontecendo, dá mais uma conexãozinha. O que é que está consciente? Sem responder, fica nesse vazio. Então, essas perguntas aqui, elas não são para você responder. Elas são perguntas só para estabelecer o... 5 segundos e depois vai continuar fazendo o que tem que fazer. Mais 5 segundos depois. Então, tu pode fazer o exercício. Essa da respiração aí, faz 10 por dia. 5 vezes antes do meio-dia e 5 vezes depois do meio-dia. Você pode marcar as horas pares, as horas cheias. Bateu 9 horas,